Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Na história de hoje, eu vou começar com uma pergunta. O que é uma pessoa generosa? Se alguém disser assim para vocês: "Ah, aquela menina é muito generosa", ou "Nossa, aquele garoto é tão generoso", o que vem à mente? O que é ser uma pessoa generosa? Exatamente. A pessoa generosa, ela não se preocupa somente consigo mesma, mas ela também se preocupa com os outros. Ela se importa com os outros, com as outras pessoas, com os amigos, com os familiares e até mesmo com pessoas que ela nem conhece, sabia? Certa vez, Jesus estava lá no templo e naquele momento, algumas pessoas estavam vindo trazendo as ofertas para colocar no templo, nas caixas do templo. E aí chegava aquelas pessoas ricas, aqueles homens ricos, exibindo seus sacos de dinheiro, sabe? E ali viravam um saco e depositavam aquele monte de dinheiro na caixa. E aí de repente chegava um outro rico e se exibia e vinha todo, sabe? Com o seu saco de dinheiro e depositava ali os dinheiros na caixa de ofertas. Jesus ali com os discípulos só observando. De repente chegou uma viúva. Vocês sabem o que é uma viúva? O que é uma mulher viúva? Exatamente, é uma mulher que o seu marido já morreu. Naquele tempo, as viúvas eram mulheres muito pobres mesmo. Sabe por quê? Quando o marido falecia, elas não tinham mais quem as sustentasse, quem cuidasse delas. E naquele tempo as mulheres eram muito maltratadas, desrespeitadas, nem podiam trabalhar, acreditam? Então imagine como era difícil ser viúva naquela época. E aí então chega uma viúva, que a gente sabe agora que eram pessoas pobres e que nem tinham dinheiro. Aquela viúva chegou no templo e colocou ali a sua oferta. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim: aquela viúva deu mais do que todos os outros. Nossa! Mas aqueles homens ricos depositavam dinheiro, sacos de dinheiros naquelas caixas de oferta e a viúva nem tinha dinheiro. Como assim ela depositou mais do que os outros? Vamos entender? Olha só o que diz a Bíblia. A palavra de Deus é fantástica, tem cada história. Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 1. Olha o que diz. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas na caixa de ofertas no templo. Viu também uma viúva se aproximando, muito pobre, lançar ali 2 moedas? Peraí, a viúva chegou e depositou 2 moedinhas na caixa de ofertas. Por que será que Jesus disse que ela depositou mais que os outros? Olha só o que a Bíblia diz. E ele disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, porque os outros deram como oferta aquilo que sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Crianças, aqueles homens davam aqueles sacos de dinheiro porque não fazia falta. Eles eram tão ricos que aquele saco de dinheiro não fazia falta. Já aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Ela só tinha 2 moedinhas, era tudo o que ela tinha. E com tanto amor no coração, para louvar a Deus, para adorar a Deus, ela foi ali no templo e depositou tudo o que ela tinha. O seu sustento ela depositou ali. Então, por isso que Jesus disse que ela deu mais do que os outros, porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela não deu o que sobrava como os outros, ela deu tudo o que ela tinha. Por isso, para Jesus, aquela oferta foi muito valiosa. Essa história nos ensina que para Jesus não podemos dar aquilo que sobra, aquilo que não vai fazer falta.
temos que repartir com Jesus de todo o nosso coração. Sabe quando uma criança ganha, por exemplo, um pacote de bolachas muito gostoso? E aí ela está ali perto de várias crianças. Algumas crianças com certeza vão ficar com vontade, não é? O que você faz? Come tudo e dá o que sobra, se sobrar? Ou você abre a bolacha, pega uma para você, por exemplo, e aí você oferece para as demais? A gente deve ofertar, oferecer para os outros aquilo que temos de melhor. Não dar aquilo que sobra, aquilo que não faz falta. Mas Jesus se agrada quando dividimos aquilo que temos de todo o nosso coração. Que possamos ser crianças assim, generosas, como foi aquela viúva. É linda essa história, não é? Vamos orar agora? Querido Deus, nos use de maneira poderosa e nos ajude, ó Pai, a sermos crianças mais generosas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe muitíssimo e até a próxima história. Olá, queridos, tudo bem? As dicas eu deixei para o final da história e essa história é muito especial. É importante que você explique na história o que era uma viúva naquele tempo. Porque uma viúva naquele tempo não é como as viúvas hoje. Explicar a situação social, financeira, né, que se encontrava uma viúva naquele tempo. Por que então para Jesus foi tão preciosa aquela oferta que aquela viúva levou? Eu usei 2 sacos aqui, cheios de alguma coisa, para representar os sacos de dinheiro que as pessoas ricas levavam. É interessante frisar que eles davam o que sobravam, né? Por isso, para Jesus não tinha tanto valor. Se você quiser no final levar talvez um pacote de alguma guloseima para a criança de repente sentir, né? Será que eu sou generosa ou não? Quando eu ganho alguma coisa para mim, será que eu gosto de repartir ou não? Isso desperta na criança, né? Mas aí frisa também que para Jesus nós temos que dar o nosso melhor. Não é o que sobra, por exemplo, o nosso tempo. Não é o que sobra, mas é o primeiro tempo. O que é mais importante em nossa vida nós temos que dar para Jesus. Tenho certeza que vai ser uma história bem interessante, que vai ficar ali gravada na cabecinha e no coração das crianças. Na descrição do vídeo vou deixar o link do livreto dessa semana de mordomia, onde tem uma atividade dessa história para você imprimir, que é muito bonitinha, as crianças gostam muito, que é aquele jogo dos 7 erros. É o desenho da viuvinha pondo a ofertinha, mas é o jogo dos 7 erros, eles gostam bastante. Espero que dê tudo certo, que Deus te abençoe e que seja uma semana muito boa para você. Um grande abraço e até a próxima.